Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda, 15 de setembro. As tensões familiares e os jogos de poder continuam reverberando em todas as direções. A intriga se intensifica quando Marina conta para Maria de Fátima que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Esteban. A notícia soa como música aos ouvidos de Fátima, sempre pronta para transformar desavenças em oportunidades. Marina, dissimulada, não apenas relata o conflito como já pensa em como usá-lo para alimentar ainda mais a rivalidade entre as duas. Para Fátima, a fraqueza alheia é um terreno fértil, e esse desentendimento pode ser mais um ponto de manipulação no tabuleiro que ela domina com frieza. Disposta a ir além, Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez. O gesto é calculado, quase cruel. Ela sabe que, ao provocar em Heleninha sinais de instabilidade, poderá reforçar a imagem de que a jovem não tem condições de lidar com suas responsabilidades. Heleninha, sem desconfiar do que está acontecendo, sente os efeitos e se vê em uma situação desconfortável. Para Marina, quanto maior a confusão, mais fácil será manipular as peças e se manter indispensável aos olhos de Fátima e de quem mais possa se beneficiar de suas armações. Enquanto isso, Ivan comenta com Raquel que não aceitará a proposta de Vilma. O empresário mostra firmeza em sua decisão, reafirmando que quer construir sua agência de turismo com independência e sem atalhos que possam comprometer sua visão de futuro. Raquel o apoia, reconhecendo a importância de manter a autonomia mesmo diante de oportunidades tentadoras. A recusa de Ivan não é apenas sobre negócios, é também uma afirmação de sua postura diante da vida, um recado claro de que prefere seguir pelo caminho mais difícil a se submeter a alianças suspeitas. Do outro lado da trama, os movimentos de poder seguem intensos. Freitas fica intrigado quando Odete se despede de Marco Aurélio. A cena desperta nele uma sensação de desconfiança. O tom da despedida não lhe parece trivial. Ele conhece bem os bastidores da TCA e sabe que, quando Odete fala com suavidade, é porque algo maior está em jogo. O clima deixa Freitas em alerta, alimentando a sensação de que um embate de grandes proporções está prestes a acontecer. E, de fato, as desconfianças se multiplicam. Mário Sérgio desconfia quando Freitas lhe conta que conseguiu dinheiro para comprar a casa da mãe. Para ele, não há como um funcionário como Freitas alcançar um feito tão expressivo sem contar com algum tipo de ajuda oculta. A inquietação se transforma em suspeita, e Mário Sérgio passa a observar o aliado com mais cautela. Ele sabe que qualquer brecha pode ser explorada, e que Freitas pode estar se movendo em direções perigosas demais. No entanto, Marco Aurélio mantém sua rotina de aparências. Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento de casamento dos dois. A viagem é marcada pela expectativa e pela tentativa de construir uma imagem pública sólida, um contraponto ao cerco cada vez mais apertado nos bastidores. Leila, empolgada, tenta não demonstrar nervosismo, enquanto Tiago e Bruno acompanham o casal com a leveza de quem enxerga no evento uma oportunidade de celebração, sem se dar conta de que, por trás das aparências, há tensões escondidas. Ainda assim, a atmosfera de suspeita continua a rondar. Mário Sérgio estranha a preocupação de Freitas com Marco Aurélio. Para ele, é incomum ver um subordinado tão empenhado em acompanhar de perto os passos do ex-genro de Odete. Esse excesso de zelo acende uma luz de alerta. Talvez Freitas tenha mais informações do que demonstra, ou talvez esteja jogando em mais de um campo ao mesmo tempo. A desconfiança de Mário Sérgio se transforma em um incômodo persistente, aumentando seu desejo de investigar. Em meio às intrigas, chega o momento da celebração. Leila e Marco Aurélio se casam, em uma cerimônia marcada pela pompa e pelo desejo de afirmar poder e prestígio. O evento mobiliza olhares e desperta comentários, não apenas pela união em si, mas pelo peso simbólico de ver Marco Aurélio tentar consolidar sua imagem ao lado de Leila, mesmo em meio às investigações e ao desgaste dentro da TCA. O casal exibe sorrisos e troca juras de amor, mas por trás do brilho das alianças há um clima de tensão que não pode ser ignorado. No cenário da festa, surge uma surpresa inesperada. Eunice faz sucesso ao gerar interesse de uma marca famosa que vê o vestido de casamento criado para Leila. O reconhecimento é imediato e caloroso, transformando o trabalho da estilista em centro das atenções. Para Eunice, é um marco em sua carreira, uma chance de se projetar em um nível muito além do que imaginava. Enquanto os convidados comentam o talento dela, Eunice saboreia o início de um possível novo capítulo em sua trajetória profissional. Mas a festa não termina apenas em celebrações.
O desfecho ganha contornos sombrios quando Marco Aurélio sofre um atentado e é acudido por Leila. O tiro ou explosão, a cena não deixa dúvidas de que se trata de uma ação planejada, interrompe bruscamente o clima festivo e mergulha todos em pânico. Leila, desesperada, se lança ao lado do marido, tentando socorrê-lo em meio ao caos. O sangue, o choque dos presentes e a correria transformam o evento em um pesadelo. O que deveria ser o ápice da felicidade de Leila se torna o retrato cruel de uma guerra que se intensifica a cada dia. O atentado contra Marco Aurélio sela o episódio como um divisor de águas. Não é apenas um ataque pessoal, mas uma demonstração de que os inimigos estão dispostos a ir até as últimas consequências. Leila, ainda atônita, percebe que sua vida de casada já começa sob o signo do perigo. Para Odete, em algum lugar, a notícia ecoará como mais uma oportunidade de reafirmar seu poder. Para Mário Sérgio, será mais uma peça do quebra-cabeça a ser explorada em seu benefício. Enquanto os convidados ainda tentam processar o ocorrido, fica claro que a guerra pelo poder está longe de terminar. O atentado é apenas mais uma prova de que as disputas não se limitam a conselhos administrativos ou fofocas plantadas na imprensa. Agora, as consequências são físicas, sangrentas e inevitáveis. A cada passo, os personagens se veem mais envolvidos em um labirinto de traições, alianças e medos. E, no centro desse furacão, todos precisam escolher: lutar para sobreviver, manipular para vencer ou se render ao caos que cresce em torno da família Reutemann e da TCA. Terça-feira, 16 de setembro. A notícia do atentado ainda ecoava pelos corredores quando Tiago avisa Odete o que aconteceu com o pai. A revelação a deixa por um instante sem palavras. Odete, que sempre se mostra firme e calculista, tenta manter a postura, mas a informação abala o ar de controle que costuma carregar. A queda de Marco Aurélio diante de uma violência tão explícita coloca em risco não apenas a vida dele, mas também as engrenagens de poder que sustentam o império da família. Ao lado dela, César estranha a atitude da mulher. O médico, acostumado a lidar com situações de emergência, percebe algo além do choque comum. Nota em Odete um olhar distante, quase reflexivo, como se o atentado contra Marco Aurélio não fosse apenas um problema a ser enfrentado, mas também uma peça inesperada em um jogo de consequências que ela já começava a calcular. A frieza da companheira não passa despercebida, e César, cada vez mais atento, entende que estar ao lado dela exige uma desconfiança permanente. Enquanto isso, Marco Aurélio é levado para o hospital. A sirene da ambulância corta a noite, e o semblante de Leila é de desespero. Ela acompanha o marido, tomada por uma mistura de medo e revolta, sentindo que a celebração do casamento se transformou em um pesadelo. A tensão é palpável, médicos correm, enfermeiros abrem caminho, e a vida do empresário pende por um fio. No meio do tumulto, Leila segura a mão dele, prometendo que não o deixará sozinho em nenhum instante. No leito, debilitado, Marco Aurélio se esforça para falar. A respiração é pesada, mas o olhar é carregado de rancor. É então que, com amargura, Marco Aurélio afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. A acusação cai como uma bomba. Para ele, não restam dúvidas. A ex-sogra nunca aceitou suas movimentações na TCA, e o atentado seria apenas a forma mais direta de eliminá-lo. Leila se choca com a convicção do marido, mas sabe que Marco Aurélio não costuma lançar acusações em vão. Entre lágrimas, ela percebe que a guerra dentro da empresa chegou a um nível que agora ameaça não apenas reputações, mas a vida das pessoas. Diante desse temor, Leila avisa ao marido que ele andará com segurança. A promessa é firme, quase uma ordem. Ela não aceita mais viver sob a sombra de novas emboscadas e se compromete a reforçar cada passo, cada deslocamento, cada visita. O atentado deixou claro que a vulnerabilidade é real, e Leila, que sempre esteve ao lado de Marco Aurélio como parceira, assume agora um papel de guardiã. Não importa o custo, proteger o marido passa a ser sua prioridade absoluta. Enquanto isso, os bastidores continuam a se mover. Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. O conteúdo da gravação é explosivo, fragmentos de frases, confidências veladas e insinuações suficientes para alimentar suspeitas. Mário Sérgio, astuto, sabe que aquela prova pode se tornar uma arma valiosa. O que era apenas um sussurro se transforma em evidência palpável, capaz de virar o jogo contra Odete ou contra Marco Aurélio, dependendo da forma como for usado. Para ele, mais do que uma revelação, é uma oportunidade de manipular os dois lados ao mesmo tempo. No campo pessoal, outras tensões se desenrolam. Celina fica mal quando Esteban lhe diz que precisa de um tempo. O afastamento repentino a fere profundamente. Celina, acostumada a sustentar sua imagem de firmeza,
se vê fragilizada pela decisão do homem que ama. O vazio que Esteban deixa ao pedir distância é devastador, e ela mergulha em uma tristeza silenciosa, tentando processar o motivo da escolha dele. Para Celina, que sempre buscou estabilidade, o rompimento temporário é mais um golpe em sua já conturbada vida emocional. Em paralelo, o desespero bate às portas de outro personagem. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. O jovem sente o peso da injustiça e da burocracia sendo usadas como armas contra ele. A recusa de Freitas soa como um golpe calculado, uma tentativa de mantê-lo preso a uma situação de vulnerabilidade. Ivan, que vinha lutando para se reerguer, percebe que os obstáculos não são apenas administrativos, mas também pessoais, alimentados por interesses que buscam impedi-lo de seguir adiante. No hospital, Leila permanece firme ao lado do marido. Em um momento de confidência, Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete. A lembrança agora parece ganhar novo sentido, os olhares trocados, as conversas interrompidas, a proximidade em comum. Para Marco Aurélio, debilitado mas ainda lúcido, a informação é mais um sinal de que sua sogra está tramando muito mais do que ele imaginava. O elo entre Odete e Freitas, se confirmado, pode ser a chave para explicar o atentado, a pressão dentro da empresa e até as difamações que vieram à tona recentemente. Essas revelações fazem o ambiente se tornar ainda mais carregado. Leila, dividida entre a angústia de cuidar do marido e a inquietação com as suspeitas que crescem ao redor de Odete, percebe que o cerco está se fechando. Marco Aurélio, por sua vez, não desiste de lutar. Cada palavra dita, cada lembrança compartilhada, é também uma tentativa de armar Leila para os combates que virão. Do lado de fora, Mário Sérgio manipula informações com frieza, Celina enfrenta a dor do afastamento de Esteban, Ivan luta contra a burocracia injusta, e Odete mantém seu semblante inabalável, sem admitir publicamente o peso das acusações que já começam a rondar seu nome. Mas todos sabem, a cada passo, a tensão aumenta. O atentado contra Marco Aurélio foi apenas o início de uma guerra que mistura negócios, vingança e sobrevivência. E, em meio a tantos conflitos, uma certeza se consolida: ninguém ali está a salvo. Quarta-feira, 17 de setembro. O clima de desconfiança pairava como uma sombra densa sobre a vida de todos. No apartamento, Leila e Marco Aurélio conversam sobre a desconfiança de Freitas e Mário Sérgio. O empresário, ainda frágil após o atentado, não escondia a fúria ao falar dos dois homens. Para ele, Freitas era um traidor que se aproximara demais de Odete, enquanto Mário Sérgio parecia sempre jogar dos dois lados, esperando o momento certo para lucrar com a queda de alguém. Leila o escutava em silêncio, tentando ponderar, mas o ressentimento de Marco Aurélio crescia a cada palavra, transbordando em planos de revanche. Enquanto isso, César grava a conversa de Odete com pessoas suspeitas. A médica, sempre calculista, não imaginava que alguém próximo a ela fosse capaz de armar uma cilada tão discreta. César, ainda ressentido das manipulações da companheira, encontrou naquele registro uma oportunidade para equilibrar o jogo. As vozes gravadas, carregadas de segredos, eram material suficiente para desestabilizar a imagem de Odete e mostrar ao mundo que sua influência estava manchada por negócios obscuros. Na casa de Poliana, Aldeide tenta incentivar André a ir à formatura da irmã. O rapaz, distante da família, hesitava em comparecer. Para ele, o peso das críticas e dos julgamentos tornava qualquer reencontro insuportável. Aldeide, no entanto, insistia com carinho e firmeza, lembrando que a formatura era um momento único e que a ausência dele poderia ferir ainda mais os laços já fragilizados. André, dividido entre o orgulho e a saudade, deixou escapar um sorriso discreto, como se quisesse ceder, mas ainda não tivesse coragem. Na vida dos jogos de aparências, Maria de Fátima manda flores para Celina fingindo ser Olavo. O gesto, carregado de veneno, tinha o objetivo de plantar a discórdia e confundir os sentimentos da mulher. Celina, ao receber o presente, ficou surpresa, tomada por um misto de alegria e desconfiança. O suposto gesto de Olavo parecia genuíno demais para não ser questionado, e ainda assim, mexia com sua vaidade e seus sentimentos. A manipulação de Fátima se infiltrava silenciosamente, alimentando mal-entendidos. O tempo de recuperação parecia breve demais para Marco Aurélio. Ainda convalescente, ele decidiu que precisava retomar seu espaço. Assim, Marco Aurélio recebe alta e resolve ir à TCA humilhar Freitas. De terno impecável, mas com a saúde frágil escondida atrás da postura firme, ele entrou no prédio como se nada tivesse acontecido. A cena chamou a atenção. Funcionários cochichavam,
alguns surpresos, outros temerosos. Marco Aurélio, com palavras afiadas, expôs Freitas diante de todos, acusando-o de incompetência e traição. O constrangimento foi absoluto. Freitas, acuado, tentava se justificar, mas a voz firme do ex-genro de Odete abafava qualquer argumento. Enquanto isso, a vida pessoal de Celina seguia um rumo intenso. Olavo e Celina ficam juntos, entregando-se ao desejo que vinha crescendo em encontros furtivos. A relação, cercada de riscos, tornava-se cada vez mais intensa, trazendo a Celina uma sensação de liberdade e perigo ao mesmo tempo. Mas no mesmo dia, para surpresa dela, Celina recebe flores de Esteban. O gesto do antigo amor a abalou, trazendo lembranças e sentimentos contraditórios. Entre o presente inesperado e o calor recente com Olavo, Celina mergulhava em um turbilhão de emoções, sem saber qual caminho seguir. De volta à sua casa, Marco Aurélio diz a Leila que deseja se vingar. A confissão não veio em tom de lamento, mas como uma promessa. Para ele, não bastava sobreviver ao atentado ou humilhar Freitas na frente de todos. Era preciso destruir aqueles que o ameaçaram, especialmente Odete. Leila olhava com preocupação, temendo que o ódio consumisse qualquer chance de recomeço. Mas Marco Aurélio não recuava. Seu olhar revelava que nada o afastaria da ideia de retaliar. Do outro lado da cidade, os planos de manipulação seguiam em curso. Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa. A revelação foi mais uma faísca para inflamar a desconfiança. Marco Aurélio, já convicto de que Freitas era um traidor, recebeu a notícia com frieza, guardando-a como mais uma arma para usá-lo no momento certo. Mário Sérgio, satisfeito, via na reação do empresário a confirmação de que conseguirá atiçar o fogo da discórdia. Entre tantos conflitos, a família ainda se envolvia em dramas mais íntimos. Jarbas nota a tristeza de Consuelo. A companheira, embora tentasse disfarçar, deixava transparecer no olhar uma melancolia persistente. Jarbas, atento, procurava compreender as razões daquele abatimento. Ele sabia que a vida a dois havia passado por provas, mas também entendia que a dor dela ia além, envolvendo segredos guardados no coração. Na casa de Consuelo, a novidade vinha de Eunice, que conta para a família que recebeu uma proposta da estilista de Milão. A revelação encheu o ambiente de expectativa. Para Eunice, a possibilidade de expandir sua carreira representava não apenas uma conquista pessoal, mas também uma porta para novas oportunidades. O orgulho se misturava ao receio da distância e das mudanças que essa decisão traria para a rotina da família. Enquanto isso, Aldeide conta a André que é sua patrocinadora. A revelação caiu como um choque. André, acostumado a vê-la como uma aliada firme, não imaginava que ela tivesse assumido tamanho papel em sua vida. A notícia o deixou entre a gratidão e o constrangimento, reconhecendo o quanto dependia daquele apoio para se manter firme. Aldeide, serena, explicou que fazia isso por acreditar nele, para que não se perdesse no caminho. Mas o clima de tensão se intensificou novamente quando, em uma conversa íntima, Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete. As palavras gelaram o ar. Não era apenas um desejo de vingança ou uma ameaça lançada no calor da emoção. Era um plano que ele começava a arquitetar, alimentado por cada traição, cada golpe que receberá. Leila ficou estarrecida, dividida entre o medo de perder o marido para a violência e a consciência de que nada o afastaria dessa obsessão. A ideia de que Marco Aurélio pudesse cruzar um limite irreversível a deixava em pânico, mas o olhar dele não deixava espaço para dúvidas. Estava decidido. O destino da família Reutemann e daqueles que orbitavam ao redor da TCA parecia mais incerto do que nunca. Entre planos de vingança, manipulações, paixões proibidas e segredos expostos, cada passo era um risco calculado, cada palavra, uma arma. A guerra de poder continuava a se desenrolar, e ninguém podia prever quem sairia vitorioso ou quem acabaria esmagado no processo. Quinta-feira, 18 de setembro. A atmosfera entre André e Aldeide, antes de confiança, se desfez em poucos instantes. Quando ela revelou que era sua patrocinadora, imaginando que o gesto fosse fortalecer ainda mais o vínculo entre eles, recebeu em troca uma reação inesperada. André fica indignado com a mentira de Aldeide e resolve deixá-la. Ele se sentiu enganado, como se todo o esforço que vinha fazendo tivesse sido anulado pela revelação. Para André, a omissão era um golpe em sua autonomia, um lembrete doloroso de que não caminhava sozinho, mas dependia de alguém que escondia a verdade. O jovem saiu decidido, sem dar espaço para explicações. Aldeide, atonita, tentou contê-lo, mas ele já havia tomado sua decisão. Não queria mais viver sob a sombra da mentira. Em outro cenário,
O clima se tornava cada vez mais tenso. Odete estranha a reação de César. O médico, sempre discreto, mostrava-se distante, como se estivesse carregando um segredo que a intrigava. Odete, acostumada a controlar cada detalhe ao seu redor, percebia as nuances em cada olhar e gesto. A frieza dele não era casual, e a desconfiança começava a crescer dentro dela, embora ainda não soubesse que estava sendo observada e gravada em conversas suspeitas. Na casa de Consuelo, a preocupação e a comemoração se misturavam. Daniela se preocupa com André, mas Consuelo comemora a volta do filho para casa. Daniela, sensível e atenta, percebia o abatimento do rapaz e temia que sua desistência dos projetos pudesse levá-lo a um caminho sem volta. Já Consuelo, tomada pela alegria de tê-lo novamente por perto, via na volta de André uma vitória pessoal. Para ela, o simples fato de ele estar em casa era motivo suficiente para sorrir. As duas mulheres, cada uma a seu modo, representavam um dilema que André enfrentava: a preocupação que buscava cuidar de sua saúde emocional e o orgulho que ignorava as dores em nome da união familiar. Enquanto isso, a vida amorosa de Heleninha tomava um rumo inesperado. Entre olhares cúmplices e confidências que se transformaram em aproximação, Heleninha e Renato ficam juntos. O momento, marcado por entrega e afeto, representava para ela uma nova chance de viver algo genuíno, longe dos julgamentos e das tensões que cercavam sua família. Com Renato, Heleninha encontrava serenidade, um alívio para tantas feridas acumuladas. Mas a tranquilidade não duraria. No auge do conflito interno, André avisa que desistirá do campeonato. A decisão foi recebida com choque por aqueles que acompanhavam sua trajetória. O esporte, que sempre fora uma esperança de futuro, perdia espaço diante da frustração e da raiva que ele carregava após descobrir a mentira de Aldeide. Para André, nada fazia sentido naquele momento, e abandonar o campeonato era sua forma de se libertar de tudo que o oprimia. Em outro ponto da cidade, as intrigas seguiam em ritmo acelerado. Maria de Fátima fala mal de Celina para Esteban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Com palavras venenosas, Fátima buscava semear a discórdia, sabendo que Esteban ainda guardava sentimentos por Celina. A revelação, dita em tom calculado, tinha o objetivo de inflamar ciúmes e despertar nele um ressentimento que pudesse afastar Celina de Olavo. O olhar de Fátima denunciava a satisfação por manipular as peças do tabuleiro. Mas nem tudo saiu como ela planejava. Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. O encontro, inesperado e tenso, expôs as duas em uma troca de olhares carregados de ameaça. Ana Clara, sempre à beira de seus próprios limites, não hesitou em confrontar a sobrinha, deixando evidente que não se deixaria enganar. Para Fátima, o confronto foi uma freada brusca em sua escalada, mas também um desafio. Sabia que precisaria agir com ainda mais cuidado diante de alguém que a conhecia tão bem. Enquanto isso, no círculo íntimo da família Reutemann, Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo. Cansada da instabilidade e temendo que o envolvimento pudesse trazer mais dor do que prazer, ela desabafou com um amigo. Eugênio, sempre sensato, ouviu atentamente, apoiando sua decisão. Celina falava com firmeza, mas no fundo do coração ainda existia hesitação. A relação com Olavo era intensa demais para ser esquecida de forma tão simples. A hesitação logo se transformaria em conflito aberto. Em uma reviravolta dolorosa, Esteban flagra Celina com Olavo. A cena foi devastadora para ele, que ainda nutria esperança de reconquistar o coração da mulher. O olhar de Esteban, tomado pela raiva e pela mágoa, denunciava mistura de sentimentos: traição, ciúme, impotência. Celina e Olavo, pegos de surpresa, ficaram sem reação diante da fúria contida do homem, que deixou claro não aceitar o que via. E como se não bastassem tantos abalos, uma descoberta explosiva surgia nas mãos de César. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do grupo TCA com a morte de Odete. O documento, encontrado quase por acaso, parecia uma armadilha camuflada em cláusulas jurídicas. César, incrédulo, passou a refletir sobre as intenções de Odete ao elaborar tal acordo. Estaria ela testando sua lealdade, ou preparava o terreno para se proteger em caso de traição? A revelação o deixou em choque, sem saber se era beneficiário de um erro ou prisioneiro de uma jogada calculada da poderosa empresária. Sexta-feira, 19 de setembro. O ambiente se tornava cada vez mais carregado de tensão, e a relação entre os personagens revelava novas rachaduras. Olavo critica César, deixando claro que não confiava na postura do médico ao lado de Odete. As palavras de Olavo foram duras,
carregadas de sarcasmo e desaprovação. César tentou manter a calma, mas a acusação o atingiu em cheio, reforçando a imagem de que sua ligação com Odete era vista com desconfiança por aqueles que o cercavam. Para Olavo, César não passava de alguém que se beneficiava da fortuna e do poder da empresária, e não poupava esforços para deixar isso evidente. Enquanto isso, em um núcleo completamente distinto, o clima era de preocupação crescente. Solange teme a piora de Afonso. Ao lado do marido, ela percebia sua fragilidade a cada dia, a luta silenciosa contra a doença e a resistência em seguir adiante com o tratamento. O olhar de Solange era carregado de angústia. Ela tentava ser forte, mas no fundo o medo de perdê-lo era maior do que podia suportar. A cada notícia médica, seu coração se enchia de incertezas, e as lembranças dos momentos felizes pareciam pesar ainda mais diante da possibilidade de vê-los interrompidos. Na TCA, as engrenagens da ambição continuavam a girar. Freitas mente para Marco Aurélio sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. O funcionário, sempre envolvido em manobras arriscadas, escolheu ocultar a verdade, inventando justificativas para manter sua imagem intacta diante do empresário. Marco Aurélio, desconfiado por natureza, ouviu com atenção, mas guardou em silêncio suas próprias suspeitas. A mentira de Freitas era mais uma pedra lançada no lago turbulento de relações de interesse que cercavam a companhia. Fora dos negócios, o drama pessoal também cobrava seu preço. Aldeide e André demonstram estar infelizes com a separação. A distância entre eles não se traduzia apenas em silêncio. Havia dor nos olhares, gestos contidos, lembranças que pesavam. Apesar da decisão de seguir caminhos distintos, os dois não conseguiam esconder a saudade, como se cada palavra não dita fosse um lembrete do quanto ainda havia entre eles. A vida parecia exigir força, mas os corações insistiam em se rebelar contra a razão. Do outro lado, a ambição de Marco Aurélio ganhava novas formas. Pensando em retomar espaço e influência, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal. O empresário sabia que a presidência da TCA não se conquistava apenas em reuniões de conselho, mas também na arena pública, com discursos, estratégias de marketing e a construção de um perfil que inspirasse confiança. Marco Aurélio queria se mostrar não apenas como um herdeiro do sistema, mas como um líder visionário, alguém capaz de recuperar a estabilidade da empresa. Mário Sérgio, com seu talento para manipulações, via ali a oportunidade de ampliar seu próprio poder. Enquanto planos eram elaborados no campo corporativo, no pessoal surgia uma inesperada reconciliação. Celina e Esteban fazem as pazes. Depois de tantos desentendimentos, eles se permitiram um momento de diálogo, abrindo espaço para lembranças do passado e para o carinho que ainda existia. O reencontro trouxe um respiro para ambos, um alívio diante das mágoas acumuladas. Embora não resolvesse todos os problemas, era um passo em direção à reconstrução do vínculo que tantas vezes esteve ameaçado. Mas nem todos viviam momentos de conciliação. Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio, plantando em sua mente a ideia de que, com informações e provas certas, poderia enfraquecer o empresário e garantir vantagens. Freitas, dividido entre o medo e a ambição, ouvia atento. A insinuação funcionava como veneno lento, corroendo sua lealdade e fortalecendo a imagem de Mário Sérgio como manipulador habilidoso. No universo familiar, Odete seguia implacável em sua tentativa de controlar todos ao seu redor. Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. O aviso foi claro, dado em tom frio e cortante, como se fosse apenas mais uma decisão administrativa. Para Odete, qualquer proximidade entre Fátima e Ana Clara representava perigo, a chance de segredos virem à tona. Maria de Fátima, embora indignada, sabia que a mesada era parte fundamental de sua sobrevivência, e a ameaça atingiu-a no ponto mais sensível, a dependência financeira. Enquanto isso, em meio às turbulências, o amor encontrava espaço para florescer. Vasco e Lucimar decidem se casar. A decisão foi celebrada com entusiasmo, representando um sopro de esperança em meio às intrigas. O casal, determinado a oficializar a relação, mostrava que, apesar de todos os conflitos ao redor, ainda havia espaço para a construção de algo sólido, verdadeiro e feliz. A união era recebida com alegria pelos que o cercavam, como uma luz que insistia em brilhar em meio às sombras. No mesmo ritmo de reconciliação e afetos, Consuelo abençoa o namoro de André com Aldeide. Em um gesto inesperado, ela deixou de lado suas reservas e passou a enxergar a felicidade do filho como prioridade. As palavras de Consuelo foram recebidas com surpresa e emoção, abrindo uma nova possibilidade para que André e Aldeide reencontrassem o caminho perdido. Era uma bênção que mudava o tom das coisas,
transformando críticas em aceitação. O ciclo de encontros ainda não havia terminado. Em um momento decisivo, Ana Clara se encontra com Maria de Fátima. O encontro foi carregado de tensão, duas figuras unidas por segredos e ressentimentos, mas também pela consciência de que havia muito em jogo. Ana Clara não escondia sua determinação em enfrentar Fátima, e esta, por sua vez, não abria mão de usar cada oportunidade para manipular a situação a seu favor. O clima era pesado, prenúncio de novos embates que poderiam redefinir os rumos das duas. Assim, entre críticas ácidas, doenças que pesavam, reconciliações inesperadas e ameaças veladas, os destinos dos personagens seguiam entrelaçados, marcando mais um capítulo repleto de emoções e estratégias. Sábado, 20 de setembro. A tensão parecia atravessar todos os núcleos, e cada movimento revelava um passo decisivo no jogo de poder, amor e sobrevivência. O clima de rivalidade ganhava novos contornos quando Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. O encontro entre as duas foi marcado por olhares desconfiados, silêncios calculados e uma sensação de que ambas sabiam o risco que corriam ao unir forças. Maria de Fátima, sempre ambiciosa, via em Ana Clara a peça que faltava para enfraquecer a matriarca. Já Ana Clara, cansada das manipulações de Odete, se permitia considerar a proposta, ainda que cada palavra de Fátima viesse carregada de segundas intenções. Era uma aliança improvável, mas, naquele momento, necessária para enfrentar a mulher que dominava a todos. Enquanto a parceria se desenhava no campo das intrigas, em outro cenário o perigo se fazia presente de forma literal. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. A descoberta a deixou em choque. Mexendo entre as roupas e os papéis do marido, a peça fria e pesada de metal surgiu como um símbolo da escalada sem volta em que ele estava mergulhado. O olhar de Leila se encheu de espanto e medo, e seu coração acelerou diante da possibilidade de que Marco Aurélio estivesse planejando algo ainda mais perigoso. A vida que já estava cercada de escândalos empresariais agora ganhava a sombra concreta da violência. No núcleo de Solange e Afonso, o drama seguia em tom de emoção e desespero. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. A voz dela era firme, carregada de lágrimas contidas. Já não era apenas uma súplica de amor, mas um ultimato. Para Solange, assistir ao companheiro desistir da própria vida era insuportável. Afonso, fragilizado pela doença, insistia em resistir ao tratamento, mas o olhar decidido da mulher mostrava que ela não estava disposta a aceitar aquela rendição. O amor entre os dois, posto à prova pela doença, agora era atravessado por uma linha dura, ou ele lutava por sua vida, ou perderia também a dela. Em outro ponto da trama, o jogo de poder corporativo mostrava novas reviravoltas. Odete promove Consuelo a assessora da presidência. O gesto causou surpresa em todos os que acompanhavam os movimentos da empresária. Consuelo, que vinha de uma trajetória discreta, de repente se via levada a uma posição estratégica, diretamente ligada ao centro de comando da TCA. O anúncio trouxe olhares de desconfiança, comentários abafados nos corredores e até certo desconforto entre os aliados mais próximos de Odete. Para alguns, era apenas mais um lance frio da matriarca, que sabia muito bem como manipular as peças no tabuleiro da empresa. Entre os negócios e as tensões pessoais, o amor também encontrava espaço para se celebrar. Vasco e Lucimar se casam, em uma cerimônia marcada pela alegria simples e genuína. A união dos dois foi cercada de sorrisos, abraços e aplausos, funcionando como um contraponto luminoso diante de tantos conflitos. Os convidados se emocionaram com as juras trocadas no altar, e a felicidade estampada no rosto de Vasco Lucimar se transformou em inspiração para todos que os acompanhavam. Ali, naquele instante, parecia possível acreditar que o amor podia vencer qualquer adversidade. O casamento, porém, não foi apenas palco de celebrações. Entre brindes e conversas, algo inesperado aconteceu. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. O diálogo surgiu de forma casual, uma troca de impressões sobre a vida e os caminhos que cada um seguia. Aos poucos, no entanto, a conversa ganhou profundidade, revelando afinidades inesperadas. Freitas, acostumado a agir nas sombras, encontrou em Eugênio alguém que sabia ouvir sem julgamentos. Já Eugênio, sempre em busca de vínculos sinceros, percebeu em Freitas uma humanidade escondida sob as camadas de ambição. Era o início de uma aproximação que poderia render consequências significativas nos próximos capítulos. Mas o destino, sempre implacável, não deixaria que a noite terminasse apenas em festa e reconciliações. Em um momento de tensão extrema, Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo. A cena foi carregada de suspense.
Sozinha ao volante, em meio ao silêncio da noite, ela não percebeu de imediato que era seguida. O estrondo veio de repente, um impacto seco que a fez perder o controle do carro. O vidro estilhaçado, o barulho dos pneus derrapando no asfalto, o grito contido na garganta, tudo se misturou em segundos de pânico. Odete, sempre tão imponente, viu-se vulnerável como nunca antes. O atentado não foi apenas uma tentativa contra sua vida, mas também um aviso de que seus inimigos estavam dispostos a tudo. O choque do atentado reverberou entre todos os personagens. Para os aliados de Odete, foi a confirmação de que ela estava cada vez mais cercada. Para os inimigos, uma demonstração de que as disputas pelo poder haviam ultrapassado todos os limites. O nome dela, já tão associado a manipulações e jogos de interesse, agora se ligava também a um ato brutal de violência. E, enquanto ela lutava para se recompor, a rede de intrigas continuava a se expandir. Maria de Fátima seguia firme em sua intenção de desestabilizar a matriarca. Ana Clara, dividida entre o medo e a vontade de enfrentar Odete, sentia o peso de suas escolhas. Marco Aurélio, com sua arma escondida, confirmava que os próximos passos poderiam ser ainda mais perigosos. Solange e Afonso, no meio de suas dores íntimas, tentavam decidir se o amor seria suficiente para enfrentar a doença. E, entre celebrações e conspirações, uma certeza se tornava cada vez mais clara. Ninguém estava seguro, e cada decisão poderia custar a vida ou a ruína de quem ousasse desafiar os rumos daquela história. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.